Olá, olá, tudo bem com você? Bem-vindo aqui à reprise dessa live, se você está vendo depois. Nessa live que tem como tema, você é original ou é cópia? Imagine só, quanta coisa a gente vai absorvendo ao longo da vida, né? Eu vou falar sobre o que impacta essas absorções que a gente recebe ao longo da vida e sobre os 5 vilões que faz com que a gente se torne uma cópia. Então, seja muito bem-vindo a essa live, fique aqui comigo para acompanhar esse tema. Deixa eu dar boas-vindas aqui para quem está chegando, a Melissa, a Silvana, a Merielle, muito bem-vindas para essa live, que tem um tema muito interessante, né? E aí, me conte o que vocês acharam desse tema. Olha, você é original ou é cópia? E então, será que você é original ou cópia? Boa noite, Mel! Muito bem-vindas! E aí, coloquem aí pra mim, você é original ou é cópia? Nós somos uma coisa, original ou cópia? E podemos também querer ser outra. Se a gente se vê hoje como cópia, nós podemos ser originais. E aí, como vocês estão? Conte pra mim como está essa quarta-feira. Lucas também entrando, muito bem-vindo. Nise entrando, seja muito bem-vindos todos. Estou eu aqui com meu chazinho, ó. Dia de live é dia que eu tomo chá. Ó o Marcos aí, tudo bem, Marcos? Bem-vindo! Ai, muito bom, gente, ter vocês aqui, viu? Sou muito grata. Me falem aí se tá tudo certinho também com o som, com a imagem, se tá tudo certo. Queremos ser originais, mas acabamos sendo cópias algumas vezes. Infelizmente a gente acaba sendo cópia, né? A gente vive aqui nesse mundo, né, que a gente chama de Matrix. Então a gente parece que tá preso aqui na Matrix, né? Olha aí a Birgitta. É assim que pronuncia seu nome? Eu adoro esse nome, eu acho muito chique. Nossa, Birgitta. Eu acho que é assim que pronuncia, que eu já vi. Muito bem-vinda, Birgitta. Adoro ver esse nome seu, muito lindo. Ai, bom. Então, meu chá tá super quente. Quero mostrar essa plantinha aqui, que eu tenho aqui em casa, que eu faço chá. O pé dela tá enorme e o chá é muito gostoso. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. E vão falando aí pra mim, se você quer ser original, se você quer ser cópia, o que você é hoje. Hoje você considera que você é cópia ou é original? É Brigitte que fala? Ai, muito bem, então Brigitte. Muito bem, nome muito lindo, eu adoro. Eu vejo, eu reconheço vocês, que vocês participam sempre, eu adoro, viu? Muito obrigada. Tô vendo uns coraçõezinhos aqui subir. Gratidão por esses corações. E quero saber como é que tá aí o desafio da gratidão. A gente tem esse desafio lançado, né, para essa semana. Eu tô vendo algumas marcações, tem gente que me marca que às vezes eu não vejo, aí a pessoa vai lá e me avisa que postou, porque se o perfil for fechado eu não vejo, mas eu tô adorando ver a movimentação de vocês, tá, em relação à gratidão, que é tão benéfica pra gente. Então, vamos continuar lá firmes e fortes no desafio da gratidão, tá bom? Bom, deixa eu dar uns recadinhos aqui, ó. Recadinho lá das meditações. Tô recebendo tantos feedbacks, gente, vocês estão sendo tão gentis e de me dar os feedbacks das meditações que estão sendo enviadas por e-mail, tá? Às vezes esqueço. Bom, então é o seguinte, o link que tá lá na minha bio, que direciona para você se cadastrar e receber as meditações, vai ficar lá só até dia 7. Então, se você quer receber as meditações, se cadastra lá, já vai lá no link da minha bio assim que acabar a live e se cadastra para você receber. Vão ser 7 meditações de limpeza energética no total. Tá? E façam as meditações e me conte como é que tá sendo, se você tá gostando, se tá sendo benéfico, porque eu adoro saber e tô gostando muito dos feedbacks que eu tô recebendo, tá? Mas tem que se cadastrar porque o link vai sair do ar, mas as meditações depois vão continuar disponíveis. Se você recebeu no seu e-mail, vai ficar disponível para você, assim, por muito tempo. Não vou dizer para sempre, porque para sempre é muito tempo, né? É uma eternidade. Você é muito bacana, leve. Obrigada, viu, Brigitte?
E então, assim, não é que é para sempre, né? Porque eu não sei até quando que é para sempre, mas vai ficar disponível lá para você por um bom tempo, para você usufruir dessas 7 meditações, mas o link lá que vai sumir, tá? Então, quem nos cadastrou, se cadastra. E, gente, olha, eu quero contar para vocês aqui uma novidade em primeira mão, porque eu acho que quem tá aqui mais comigo, né, quem tá mais perto de mim, merece muito, né, saber das minhas novidades em primeira mão. E a novidade é que eu tô recebendo feedbacks tão bons dessas meditações que eu estou pensando em estender essas meditações, fazer uma jornada com vocês. E eu tô desenhando tudo isso, eu tô pensando... Mas assim, eu tô muito já feliz com as ideias já que estão vindo, sabe? Com as coisas que eu tô desenhando, colocando no papel. Então eu queria que vocês fossem os primeiros aqui a saber, porque vocês estão comigo, me seguem, estão aqui acompanhando. Queria que vocês fossem os primeiros a saber dessa novidade, do que eu tô pensando, tá bom? Mas depois eu venho trazendo mais informações sobre isso, tá? Porque por enquanto tá assim, ainda tá sendo desenhado isso no papel, tá? Bom, muito bem. Então, recados dados, né? Vamos começar o nosso conteúdo de hoje, de que você é original ou você é cópia. Pegue aí a sua aguinha, seu chá, pegue aí uma caneta também para anotar. Vamos lá. Jane também entrando, Jane também eu conheço, super participa, muita gratidão. Peterson, seja muito bem-vindo, muito bem-vindos todos. Então vamos lá, ser original ou ser uma cópia? Quem disse essa frase foi Jung. Ele disse que nós nascemos originais e morremos cópia. Então a gente vai falar sobre essa frase ao longo aí dessa live de hoje, mas eu quero trazer para você uma consciência de que nós seguimos os padrões. Isso é comum do ser humano. Mas eu também quero dizer qual que é a diferença entre ser comum e ser normal. Então eu disse que é muito comum nós seguirmos os padrões. Então as crianças na escola, elas já vão lá, já seguem o padrão do coleguinha, né? Se a gente está no trabalho, a gente já vê ali como funciona, né? Um trabalho novo, às vezes a gente já chega ali, aí você vê ali o funcionamento de como que aquelas pessoas se comportam, se são mais quietas, mais falantes, né, se elas demoram muito no café. Então a gente já vê essa movimentação e segue o padrão. Então isso é comum do ser humano fazer. Só que comum é diferente de normal. Comum é aquilo que quase todo mundo ou todo mundo acaba fazendo. Então é muito comum a maioria das pessoas, por exemplo, serem escassas, vibrarem, né, na pobreza, na escassez. Isso é comum. Mas o que é o normal? O que Deus fez, né, para nós? Deus fez a abundância. Então, o normal é ser abundante, é vibrar na abundância, na prosperidade. Esse é o normal. É muito comum a gente ver muita violência, né, na rua, violência nas famílias. É comum, porque acontece com frequência e com bastante gente. Só que não é normal. O normal é a gente viver em paz, viver em harmonia com as pessoas, né? Viver se solidarizando com as outras pessoas. Esse é o normal. Então existe essa diferença entre o que é comum e o que é normal. Comum acontece sempre, com frequência, com quase todo mundo. Mas isso não significa que seja normal. Então a gente seguir os padrões, né, da sociedade, seguir as pessoas, seguir essa manada, ser uma folha seca ao vento, que vai com o vento, isso é comum, só que não é normal. Então hoje eu quero trazer essa consciência para a gente seguir o caminho do normal. O que é normal? Né? O que Deus criou? O que Deus quer de nós? O que está disponível para nós, né, no mundo? Isso é o normal. Então a gente tem que aproveitar tudo que está disponível para nós nesse mundo. E o que está disponível para nós nesse mundo é o melhor. Segundo o livro, né, Um Curso em Milagres, que eu estou estudando, ele fala muito sobre isso, sobre o mundo. Ele não é um mundo de sofrimento, como a gente vê. O mundo, ele é um mundo de amor, de paz, do perdão, né, de tudo de bom. E nós criamos esse mundo, né, de sofrimento, da escassez, da pobreza. Então o normal do mundo é a prosperidade, a abundância, a saúde, a harmonia, isso que é o normal. E é isso que eu quero propor hoje aqui, que você busque esse normal na sua vida, buscar esse melhor aí da vida, tá? Bom, vamos então aqui prosseguir.
Aí a história, então, olha, que comprova, né? Isso tem duas historinhas que comprovam, assim, isso. Tem a história dos macacos, né? Foi feito um experimento científico e colocaram 5 macacos dentro de uma jaula e colocaram um cacho de banana no alto daquela jaula. E aí, quando um dos macacos subia para pegar uma banana, os demais macacos que estavam ali embaixo recebiam um jato de água gelada. E isso foi, né, se repetindo ao longo do tempo, ao longo dos dias. E aí, né, repetição, né, os macacos logo perceberam, né, do que se tratava, que toda vez que alguém subia lá, caía um jato de água nos que estavam embaixo. Então, se alguém subia para pegar uma banana, os que estavam ali embaixo, ó, já ia lá bater naquele que estava tentando subir, porque eles sabiam que eles iam levar um jato de água gelada. Então, isso virou, né, uma rotina ali. E aí, chegou um momento, então, que nenhum macaco subia mais para pegar a banana. Porque se um fosse subir, os demais iam lá e batia nele, porque eles não queriam receber água gelada. E esses macacos, eles foram sendo trocados aos poucos. Então, por exemplo, tirou um macaco, substituiu por outro que nem sabia dessa história ainda. Aí ele foi tentar, uma vez, subir, apanhou, aí já não subiu mais. E aí continuou ali os 5 macacos não subindo mais para pegar banana. Depois trocaram o segundo macaco, trocaram mais um macaco. A mesma coisa aconteceu. Dali um tempo, ninguém mais subia para pegar banana. E chegou um momento que trocaram 5 macacos. Estavam lá ali novos 5 macacos. Nenhum sabia como que tinha sido originado isso, essa história, né? E aí nenhum subia para pegar banana. Então aí fala assim, né, que se esses macacos pudessem conversar e alguém perguntasse para eles assim, por que vocês não pegam a banana? Eles não saberiam dizer por que eles não pegavam a banana, mas eles só sabiam que eles não pegavam a banana, né? Ninguém nem sabia mais, porque dos 5, né, originais que estavam ali, que sabia do jato de água gelada, não estavam mais ali. Os 5 novos que chegaram nem sabia do jato, só que eles não subiam para pegar a banana. Então olha como que a gente, né, segue esses padrões, como que a gente acompanha aquilo que está acontecendo ali ao nosso redor. E a outra historinha mais curtinha é a do peixe na travessa, que a moça sempre cortava, colocava o peixe na travessa e cortava a cabeça e o rabo. E aí um dia, né, elas questionando ali, mas por que você corta a cabeça e o rabo? Aí foi perguntar para a mãe, que também não sabia, que foi perguntar para a avó, que falou, não, é porque a minha mãe cortava porque não cabia na travessa, né? A travessa era pequena, então não cabia o peixe inteiro ali na travessa, então eu tinha que cortar a cabeça e o rabo. E aí ninguém nunca questionou, né, nessa historinha, né, as filhas nunca questionou o porquê de cortar a cabeça e o rabo, somente continuaram ali seguindo a manada, seguindo aquilo que viram um dia, sem questionar. E assim a gente vai virando, então, cópias, né? Infelizmente, a gente vai virando cópias, às vezes, sem nem saber do que se trata, né? Então, Jung disse isso, né? De que nós nascemos originais e nos tornamos cópia. A sociedade toda, né, já está padronizada para a gente seguir essa cópia, para a gente ser uma cópia. Né? Tudo parece que tem um padrãozinho, um script, né, de tudo como que a gente tem que se comportar, como que a gente tem que fazer, que jeito que você tem que se vestir, né? Tá tudo padronizado ali já. Então, infelizmente, a gente vai se tornando essa cópia. E a gente não questiona, assim como aquela filha nunca questionou o porquê de cortar a cabeça e o rabo do peixe, muitas vezes a gente não questiona. E eu era uma pessoa que não questionava nada. E olha, pra falar a verdade, a minha filha, eu tenho uma filha, né, de 13 anos, tá para fazer 14 já, e ela é bastante questionadora. E às vezes eu me pego assim, indo repreender ela, tipo assim, nossa, mas você tá muito questionadora. E aí eu me lembro, falo, não, eu era muito, tipo, parada, né, digamos assim, que eu era muito parada. E ela não, ela tem já esse instinto de questionar. E aí eu me lembro disso, do quanto que não questionar me limitou, e aí eu deixo ela se expressar. Eu permito com que ela questione, mesmo que às vezes, né, o questionamento dela, às vezes eu não posso abrir mão, né, dependendo do que for, mas eu permito que ela questione, porque nós temos, graças a Deus, uma geração agora de jovens mais questionadores das coisas, que não aceitam aquilo que vem. Então eu aceitava muitas coisas que vinha. E eu aceitava isso desde a infância, né? Fui educada assim, né? Falou, tá falado, não insiste, né? Não pode, enfim, não pode um tanto de coisa, né? Mas que me formou quem eu sou, também sou muito grata pela educação que eu tive.
Mas aí eu aprendi isso e levei muito a ferro e fogo. Então, no meu trabalho, por exemplo, eu não questionava nada. Se falasse assim para mim, Selma, teu salário vai regredir, tá? Isso nunca aconteceu, tá? Mas um exemplo, se falassem para mim, o seu salário, Selma, vai regredir. Eu acho que eu dizia assim, sim, senhor, tudo bem. Porque assim, se me colocava um novo serviço, tudo bem. Selma, você vai fazer isso agora. Ah, tudo bem. Selma, você vai para essa unidade. Tudo bem. Selma, agora é assim que funciona, assim assado. Teu horário agora é esse. Tudo bem. Sempre foi assim, muito sim, senhor. Sempre concordando com tudo, sabe? Sempre não questionando. E isso eu fui percebendo o quanto que me prejudicou ao longo da vida. Quanta coisa, né? Eu deixei... A Brigitte falando, sem abrir a boca de criança e adolescente, isso mesmo. Então, quanta coisa que eu deixei de fazer, né, de correr atrás, né, sei lá, eu poderia ter tido uma história diferente em alguns aspectos se eu tivesse questionado mais. Então, a gente não pode deixar, né, as coisas do jeito que chegam pra gente. A gente tem que sim questionar, tem que ir atrás. Ó, o Daniel falando que também foi educado dessa maneira. Então, é a maneira como nossos pais, né, sabia, e a gente tem os benefícios desse tipo de educação, mas só que a gente não pode levar tão a ferro e fogo, né, e na vida adulta continuar levando isso tão assim ao pé da letra, né? A gente precisa de fazer esses questionamentos para a vida, porque senão a gente é engolido e vira realmente cópia dos outros, perde a nossa essência, perde a nossa originalidade, a nossa naturalidade. E é isso que nós queremos, né? Porque para a gente ser espiritualizada, a gente precisa viver a nossa naturalidade, precisa viver a nossa vida. Nós somos únicos, nós não podemos ficar vivendo a vida dos outros. E a gente tem uma essência única, particular, né? Que nos permite viver o melhor que dessa vida, que nos permite viver o nosso propósito. Então, se a gente for se anulando, se a gente for deixando essas coisas passarem por cima de nós, a gente vai virar realmente uma cópia, não vamos viver aquilo que a gente veio viver e vamos ficar infelizes, porque o termômetro, né, para saber se a gente vive a nossa missão ou não, é a felicidade. Se a gente não está feliz, a gente não está cumprindo aquilo que a gente veio fazer. Então é preciso da gente tirar todas esses xerox, sabe, que estão aqui no nosso campo, ó, tirar todos os xerox, todas as cópias que estão aqui, tudo aquilo que não é nosso, limpando, tirando do nosso campo, para ficar só a nossa essência, sabe? Só o centramento ali, ó, só aquele fiozinho central nosso, só a nossa mais pura e elevada verdade. É isso que eu gosto, é isso que eu amo, sabe? É isso que eu amo ver as pessoas se transformando, descobrindo a sua essência e resgatando a sua originalidade, do jeito que ela nasceu, sabe? E isso inclui tanto na nossa saúde também, né? Nós nascemos perfeitos, nós temos um DNA perfeito e as distorções ao longo do tempo, né? Distorções de todo o mundo, né? Das pessoas e de 5 vilões, que eu vou falar daqui a pouco. Essas distorções vão fazendo com que a gente perca, né, a nossa saúde, perca aquela abundância, aquela prosperidade que é o normal que Deus deu para nós. Tá? Então, daqui a pouquinho eu vou falar de 5 vilões que faz com que a gente seja cópia, tá bom? Certo, então olha, eu tinha muito medo de pensar. Eu era muito... cresci na igreja católica, né? Então eu era muito doutrinada ali naqueles padrões, né? Não tô falando mal de nenhuma igreja, mas eu era muito doutrinada ali naqueles padrões. E, como eu já falei, né, dos tipos de Deus ao longo do tempo, eu acreditava no Deus humano. Então, só para relembrar aqui, né, o Deus máquina era aquele dos primórdios da humanidade, quando eles achavam que Deus era uma máquina, que tinha o Deus do Sol, que trazia o Sol, que levava o Sol embora, que trazia a primavera e que levava a primavera embora, né? Então tinha esse conceito do Deus máquina. Depois a gente teve o conceito do Deus humano, que é aquele que fica sentado lá no trono, né, o barbudo, o que está aqui, ó, anotando aqui nossos castigos, né, vendo o que vai ser aqui da vingança. Então veio esse conceito de Deus humano, e era esse conceito de Deus humano em que eu acreditava. Então assim, pode parecer muito doido, né, mas sinceramente, eu tinha como imagem de Deus sentado no trono. Então não sei se vocês também compartilham dessa ideia, ou se vocês compartilhavam isso, dessa mesma impressão de Deus, mas eu tinha essa imagem de Deus sentado lá no trono, sabe? E aí, inclusive tem uma passagem, né, que fala, né, que Cristo está à direita do Pai e tal. Eu tinha essa imagem da direita do Pai, eu achava que era realmente um homem.
Mas só que aquilo não fazia sentido e eu ficava questionando, mas como assim que Deus é um homem? Mas onde que está esse homem? E isso me fazia duvidar que existia Deus. Então eu cheguei a pensar, assim, mas eu acho que Deus então não existe. Porque não fazia sentido, assim, pra mim, sabe, de Deus ser aquele humano. Então eu chegava a pensar assim, será que Deus existe? Mas quando eu começava a pensar nisso, já me vinha, assim, aquele bloqueio de falar, nossa, não posso nem pensar nisso, eu não posso nem questionar, não posso nem pensar nisso, porque senão eu vou ser levada a duvidar que Deus existe. E se eu duvidar que Deus existe, eu tô pecando, eu vou ser castigada. Gente, era esse o meu pensamento sobre Deus, viu? Vocês podem achar que é muito estranho, falar, nossa, que menina mais louca, né? A Marina, um Deus distante lá em cima, isso mesmo, exatamente, esse Deus aí. E não fazia sentido pra mim, então eu achava que não existia nada, chegava a duvidar. Mas só que quando passava isso pela minha cabeça, na mesma hora, eu bloqueava esse pensamento, porque eu falava, não posso. Eu não posso nem pensar nisso, porque como que eu vou duvidar que Deus existe? Né? Então, eu bloqueava já esse pensamento. Então, a gente, né, devido a esses padrões todos que nós fomos ensinados, a essa matrix aí que a gente vive, a gente acaba, então, tendo medo de questionar as coisas. E era isso que eu tinha. Né? Eu tinha medo de questionar as coisas. Medo de ser castigada, nossa, de ir para o inferno. Então, esse é o nível que a gente chega, né, quando a gente se deixa envolver por esses padrões, quando a gente se deixa envolver por esses vilões e quando a gente vai se tornando cópia dos outros. Certo? Tudo certo aí, gente? Agora eu vou falar então dos 5 vilões. Olha, eu preparei aqui esses 5 vilões que contribuem para que a gente seja cada vez mais e mais cópias, tá? Então fica aí comigo, vamos falar desses vilões. Deixa eu tomar mais um chazinho. Que a garganta vai pegando aqui. Bom, então quem são esses 5 vilões? Tá? Vilões talvez soe um pouco forte, né? Mas foi o termo que eu consegui encontrar. Então, o primeiro desses 5 vilões é a igreja. Muito polêmico, né? Mas é a igreja. Lá na antiguidade, foi fundada, né, as igrejas como uma forma de controle das pessoas. E tinha muitos interesses particulares ali naquilo de ter aquele poder, né, de se ter a igreja. Era uma briga mesmo de poderes, uma briga para ver quem que era o melhor, né? E foi surgindo as várias religiões. E aí uma queria, né, ser melhor que a outra. Então existia uma briga de poder ali dentro da igreja. E era uma forma de controlar as pessoas. E aí tem até uma coisa muito interessante que aconteceu semana passada. Uma amiga minha, ela tem uma filha também, né? E ela era evangélica e ela deixou de frequentar a igreja evangélica faz já algum tempo porque ela percebeu ali que não estava mais, sabe, encaixando ali com os pensamentos dela, com os valores dela. Ela se identificou com essa espiritualidade mais... com ser espiritualizada, mas sem frequentar uma igreja. Então ela não estava frequentando uma igreja. E aí ela comentou assim comigo: olha, eu não estou frequentando a igreja, mas eu tenho a minha filha, né? A filha dela ainda é menorzinha. Mas eu acho que eu vou voltar aí na igreja por pelo menos algumas vezes, raras vezes, porque eu fico preocupada com a minha filha, porque a minha filha não está sendo doutrinada, né? Ela não está sendo ensinada. Eu fico preocupada com o núcleo, né, que ela está convivendo, né? Eu prefiro que ela conviva ali com um núcleo que seja de pessoas dentro da igreja. Olha só, né, como que a gente pensa, né? Que a gente precisa ir para uma igreja para que os nossos filhos sejam ali colocados na linha. Então, olha como que a igreja é uma forma de nos educar pelo medo, né? Infelizmente é isso, essa é a minha visão, tá? Se você tiver uma visão diferente, tá tudo bem, mas essa é a minha visão quando eu olho para a igreja como uma vilã que quer doutrinar a gente pelo medo. Mas lembra que o medo nem existe, porque o mundo ele é todo de amor, porque Deus é amor. Então o medo é uma ilusão do nosso ego. E aí a gente quer frequentar um lugar, quer colocar os nossos filhos num lugar para que eles sejam doutrinados através do medo. Será que não existe, né, outras formas? Será que não existe outros meios de você doutrinar o seu filho, de educar o seu filho, né? Enfim, sem julgamentos, mas eu só quis trazer para você aqui
essa experiência que eu tive, essa conversa, para a gente poder levantar esse ponto aí, né? Será que é só a igreja que é uma forma correta e segura de doutrinar os nossos filhos? Será que a gente precisa se submeter a algo somente para que, através do medo, os nossos filhos sejam doutrinados? Então, olha aí, né? Para mim, isso é mais uma confirmação de que a igreja, ela exerce esse poder sobre nós usando o medo, usando o castigo, né? Enfim, então, para mim, a igreja é considerada aí uma vilã que nos faz ser cópias, que tira, assim, a nossa originalidade e nos faz ser cópias. Segundo vilão aqui que eu listei é a política. A política é um dos maiores vilões e também tem ligação, né, com a igreja, porque já vem, ó, lá dos primórdios, né, desde a época lá da igreja, já foi fundando, né, os partidos políticos, os governos, né, os tipos de hierarquia. Então, é um dos maiores vilões também que nos faz ser cópias. E nós somos marionetes dos políticos. Somos marionetes porque eles, no fundo, eles fazem com a gente o que eles querem, né? Eles dominam a gente através da mentira, né? Através do medo, através da enganação. Eles nos dominam, né? E eles estão dominando o mundo, eles estão no poder. Nós somos mesmo marionetes deles. Eles fazem com a gente o que eles querem, sabe? Se eles querem fazer o bem pra gente, eles fazem. Se eles querem manipular e fingir, né, que tá fazendo bem, só que na verdade eles estão se beneficiando. Então, infelizmente, nós somos cópias, sim. Nós temos que seguir aí, nós estamos na Matrix, né? A gente precisa seguir essa manada, a gente acaba sendo cópia devido a essa cúpula política que existe, que, na verdade, só pensa no bem dela própria. E o terceiro vilão que eu listei é a indústria alimentícia. A indústria alimentícia também nos domina, porque a gente vai no supermercado e nós estamos ali, nós estamos sem escolha, sabe? Às vezes eu me vejo assim, sem escolha. E até outro dia eu estava conversando com a minha mãe, porque a minha mãe mora no sítio, mas determinados alimentos não são produzidos no sítio, se não colocar algum tipo de agrotóxico. Por exemplo, tomate praticamente não dá no sítio, laranja não dá no sítio, porque não dá se não colocar agrotóxico. Então, para onde que a gente vai fugir? Nós estamos, então, sem saídas quando a gente pensa no setor alimentício. E eu procuro comprar água mineral, que teoricamente, né, é sem cloro, né? Acredito eu que seja sem cloro. Mas quando a gente vai para um alimento, por mais que você queira consumir um alimento que você fala que é saudável, mas ele pode ter agrotóxico, você não sabe, né, o que está ali naquele alimento, então você pode estar consumindo agrotóxico. Mesmo que você compre na hortinha, que fala que é orgânico, que tipo de orgânico será que é esse? Porque a minha mãe tenta plantar determinados alimentos orgânicos lá no sítio e muitas das coisas não produz, porque não dá sem o veneno. Então, como que essas hortas produzem organicamente, né? Então, a gente tem que verificar muito a procedência desses produtos. E o mercado, ele é assim, é uma festa, né? O açúcar é uma festa, é viciante. E graças a Deus, a indústria alimentícia já está mudando. Eu acho que ela é a primeira vilã que já está assim, já num avanço de mudanças mesmo, colocando mais produtos, né, mais saudáveis, diminuindo o teor de gordura e de açúcar. Então, acho que nesse ponto a indústria alimentícia já está favorecendo bastante a gente. E o que acontece, né, com os agrotóxicos? Teve uma vez que eu li um livro que chama, até anotei aqui, deixa eu ver, chama A Vida Secreta das Árvores. Nossa, é um livro muito interessante, tá muito gostoso, e ele conta como que as árvores, elas se comunicam nas florestas nativas, né? Isso acontece, que as árvores, através das raízes, elas se comunicam uma com as outras, elas trocam energia, né, ali por baixo da terra. E as árvores, elas têm um mecanismo de defesa natural delas. Então, olha, eu adoro as coisas naturais, né? Então, olha como que é interessante a naturalidade das árvores, das florestas. As árvores, elas têm mecanismos tanto de emitir sons, emitir vibração, emitir odores ou emitir toxinas
para espantar os bichos, né, que vão ali infestar, enfim. Então, olha como que as plantas são inteligentes. Só que o que aconteceu com tudo isso? Essa inteligência das plantas foi destruída, porque o planeta, né, está sendo destruído, porque as árvores estão sendo desmatadas, as florestas estão acabando, e toda essa inteligência era das florestas. Então hoje, se você vai ali e planta uma plantação de milho, né, de forma ali mecânica e tal, uma plantação tipo rápida, né, o milho é muito rápido, ela não tem mais esse mecanismo. Então as nossas hortas, por exemplo, não tem mais esse mecanismo, se perdeu. Então por isso que antigamente não existia tantas pragas, né, era possível colher muitos frutos e tudo, sem ter tantas pragas. E aí hoje tem tantas pragas, mas é por quê? Porque antigamente as florestas tinham esse mecanismo de defesa. E hoje em dia a gente não tem mais esse mecanismo de defesa nas plantas, porque, né, com tanto uso do solo, né, com tanta degradação, desmatamento, se perdeu. E aí hoje então as pragas tomam conta das lavouras. E aí fica difícil ter alimentos sem agrotóxicos. Então eu sinto assim, que a gente está numa Matrix. Onde que a gente vai? Você vai no mercado, você tem que comer, você tem que ir no mercado, chega lá, você tem aquelas opções, que mesmo as mais saudáveis ainda vão ter algum elemento ali que seja tóxico. Então, estamos na Matrix e a indústria alimentícia favorece para que a gente siga a manada, para que a gente seja cópia, que a gente perca a nossa naturalidade. Ouvi dizer que tem alguns médios que ouvem as plantas. Sim, super, super, super. No Theta Healing a gente aprende a conversar com as plantas e a ouvir as plantas. E depois que eu fiz o Theta Healing, né, eu comecei a conversar com as minhas plantas. Então eu passo perto delas, dou bom dia, pergunto se elas estão com sede. É muito legal. E tem pessoas que ouvem mesmo, sabe? Através, né, da intuição a gente consegue sim comunicar com as plantas, com os animais. Isso é super possível. Pessoas mais sensitivas conseguem, tá? Então, nesse sentido, a indústria alimentícia contribui muito para que a gente vá, né, se tornando cópia. E tem outro detalhe ainda na indústria alimentícia. Determinados alimentos, né, prejudicam a nossa sensibilidade. Então, isso aí que o Daniel falou, de conversar com as plantas, os alimentos, eles prejudicam o nosso desenvolvimento dos sentidos psíquicos. Por exemplo, a gente tem a glândula pineal, que ela pode se calcificar devido a todo o cloro que a gente ingere, a todo aquilo que tem na pasta de dente, cálcio, não é? Gente, agora sumiu a palavra aqui. É um produto que tem na pasta de dente, flúor, flúor, isso mesmo. Devido ao flúor, a nossa glândula pineal ela se calcifica. E a glândula pineal é os nossos olhos da alma, por onde a gente enxerga as coisas da alma. Então a gente vai perdendo essa sensibilidade através dos alimentos, né? Tem alguns alimentos que favorecem. Inclusive hoje eu aprendi com uma pessoa que pra gente clarear a nossa pineal e fazer com que a gente ative ela, pra gente ativar esses nossos sentidos psíquicos, que a gente precisa tomar clorofila por 90 dias, clorofila pura por 90 dias para a gente abrir a nossa glândula pineal. Mas no outro momento aqui eu ensino vocês como é que faz isso. Na verdade eu quero experimentar primeiro, né, para ver como que isso funciona, e aí depois, se funcionar, eu venho aqui contar a experiência e aí eu indico para vocês, né, porque também indicar sem ter testado não vale, né. Então no outro momento eu contribuo aqui com vocês. Isso aí, Marina Flúor, obrigada, viu? E depois a gente tem o quarto vilão que faz com que a gente se torne cópia. Quarto vilão é a indústria farmacêutica. Essa indústria é a mais rica que vocês podem imaginar. Mais rica do que a igreja, mais rica do que os políticos, tudo junto. Do que a indústria alimentícia, é a mais rica indústria. Todas as pessoas têm remédio em casa. Eu acho que deve ser muito raro uma pessoa não ter um remédio em casa. Então, por exemplo, eu sou diabética, minha família, né, tem diabetes. E eu tenho assim comigo que já existe cura para o diabetes. Só que o diabetes é uma doença que movimenta bilhões, sei lá, nem sei quanto, nem sei trilhões, enfim, que movimenta muito, muito dinheiro.
dentro da indústria farmacêutica. Então, qual é o interesse que eles têm de promover, né, a cura do diabetes, de colocar isso à disposição da população? Nenhum. E tudo isso são uma cúpula, tá? Eles são uma cúpula. Tipo, a indústria farmacêutica tá ligada com os políticos e tá ligada com a TV, né? Então, eles formam ali uma cúpula, um apoiando o outro, para que esses poderes aí não caiam, né? Para que eles continuem aí se mantendo, né, nesse poder, usufruindo aí da nossa vida, nos fazendo marionetes para que eles, né, permaneçam nesse poder, enriquecendo. Então a indústria farmacêutica é muito vilã. Não estou dizendo que os remédios não sejam úteis, tá? Muitas das coisas, muitos tratamentos são incríveis, né? Graças a Deus que a gente tem, né, os remédios, mas eles poderiam pensar mais sim na população, eles poderiam promover coisas melhores, poderiam não guardar, né, tantos segredos de coisas que talvez eles engavetam, porque vai ser negativo para eles. E aí, com todos esses remédios, né, coisas externas que a gente vai tomando, né, que a gente vai ingerindo, com tudo isso, a gente foi deixando de lado a inteligência do nosso corpo. A gente se esqueceu que o nosso corpo é inteligente. Pensa no seu corpo, quanto ele é inteligente. Não, pensa bem. O seu coração, pensa na idade que você tem. O seu coração nunca parou de bater por todos esses anos aí. Será que se você tivesse pego um celular lá no seu dia do nascimento, tivesse ficado com ele ligado sem parar até hoje, na idade que você tem hoje, será que esse celular ainda ia estar funcionando até hoje? Ou será que uma televisão estaria funcionando até hoje sem parar, sem ser desligada? Pois é, olha, o seu corpo, seu coração nunca parou de bater. Se você está aqui assistindo essa live, teu coração nunca, jamais parou de bater. Olha como seu corpo é perfeito. A gente possui os anticorpos e todos os mecanismos de defesa do nosso corpo que estão ali prontos a qualquer momento para, né, para defender, para atacar, né? Uns defendem, outros atacam. Então nosso corpo é inteligente. Só que a gente perdeu isso, a gente foi esquecendo disso, né? A gente foi esquecendo até do uso de coisas mais naturais, né? Dos chás, de óleos, porque tudo é um comprimido, né? Muito mais fácil ali, trec. E colocar um comprimido na mão e tomar, né? Muito mais fácil. A gente foi esquecendo, então, porque a gente foi dominado, né, por essa indústria. E, assim, no Brasil não pode se fazer propaganda, né, de remédio. Mas fora daqui, alguns países, é liberado fazer propaganda na TV de remédios, né? De remédios antidepressivos, né? Por exemplo, eles tomam, assim, antidepressivos, né? Como se estivesse chupando chiclete, sabe? Então é super natural falar que tá tomando antidepressivo. Então a gente se perdeu mesmo, perdeu a nossa naturalidade, nos esquecemos da nossa capacidade, né, de curar, porque a gente tá só ouvindo essas coisas aqui externas, ó. Só que tá chegando aqui externo, ó, que tanto de cópia que tá chegando, xerox aqui chegando toda hora, e aí isso vai grudando em mim, aí eu vou virando cópia. E o quinto vilão que eu listei aqui é a TV. E como eu disse, olha, todos eles, né, se unem. Então, olha, a TV tá ali sempre fazendo propaganda de algo ali que dentro das possibilidades, né, dentro do que é permitido, por exemplo, no Brasil, a TV tá ali levando as propagandas. E a televisão, ela nos puxa, né, pelo medo. A gente fica ali vidrado ali na televisão através do medo. Então, são os sentimentos mais inferiores do nosso ser que a televisão vai lá e pega. Sabe, é o sentimento de medo. Ó, a Jane falando que acredita que deveríamos procurar mais a medicina natural, com toda certeza, viu? Esse é o caminho, e esse foi o caminho já, né, há muito tempo, né? Na época que tinham as curandeiras e tal, as benzedeiras, né? Isso era muito mais comum e hoje em dia não é tão comum, né? Você acha que as redes sociais podem ser vilões também? Marina, podem, viu? Podem sim. Igual a TV, eu acredito que seja igual a TV, só que acontece, a TV, até um certo ponto, as pessoas tinham menos escolha, né, poder de escolha na TV, né, tipo, quando eu era criança, por exemplo, existia só a TV aberta, né, então era ali, sei lá, tinha 5 canais, por exemplo, então era mais limitado, as pessoas acabavam assistindo aquele conteúdo ali, porque, tipo, não tinha outra, né, não tinha muitas opções, então você acabava vendo o que estava passando ali. E a internet, eu já vejo um leque muito grande de opções. Então, se a pessoa
tiver consciência, né, se ela souber usar a internet, ela não cai em cópias, ela não se torna uma cópia, porque ela pode escolher o que ela vai assistir, o que ela vai consumir, né? Tem conteúdos riquíssimos nas redes sociais, YouTube, enfim, que são assim, é expansão de consciência pura, é maravilhoso você poder acessar da sua casa ensinamentos que estão acontecendo em outros países. Isso é maravilhoso. Então, a rede social dá esse leque mais amplo, e aí eu acho que quem tem o domínio, né, de si, quem consegue ter esse discernimento, não se torna uma cópia na internet. Mas a televisão, há um tempo atrás, era pior, né, porque não tinha muitas opções. Mas ainda hoje, muitas pessoas não têm condição de ter uma TV paga, por exemplo. Então, elas ainda estão presas ali, só naqueles canais ali, só enchendo a nossa cabeça de coisas negativas, né? A Marina, ainda bem que temos conteúdos tão bacanas quanto o seu para nos ajudar. Ai, que linda! Obrigada, viu? Gratidão. Então, o que acontece? Por exemplo, meu pai, né, minha mãe que mora lá na roça, eles só têm a TV lá que é aberta. Então, tem ali, sei lá, 10 canais, né? Se tiver, eles têm ali aqueles 10 canais para assistir, estão limitados àquilo ali. E o meu pai, ele gosta de ver aquelas coisas de tragédia, sabe? E aí a minha mãe não assiste, aí meu pai vai lá e conta pra minha mãe, e aí quando o assunto é muito polêmico, assim, quando o estrago é muito grande, minha mãe pega e me conta, né? Mas eu evito assistir, não que eu quero fechar os olhos para a realidade, mas eu acho que isso sempre existiu, sabe? As tragédias sempre existiram, pessoas sempre mataram as outras, né? Mulheres matavam maridos, né? E só que não tinha esse canal de comunicação pra gente ficar sabendo do que aconteceu lá, tipo, em Manaus. Então eu não ficava sabendo, né? Então hoje, né, essa comunicação permite a gente ficar sabendo. E a televisão faz questão de mostrar só essas coisas, né? Pelo amor de Deus, tanta coisa boa que tem no mundo. E aí agora, até inclusive, há um tempo atrás, o meu pai descobriu um programa que chama Brasil Visto de Cima. Eu já assisti esse programa no YouTube, tem também no YouTube. E eu gostava de assistir alguns episódios, mas aí tá passando agora em um canal, que eu nem sei qual é, e ele descobriu agora esse programa, então eu tô achando maravilhoso, porque ele tá substituindo aqueles programas que ele assistia lá de tragédias, aí ele já vai, quando dá horário, ele já vai assistir esses que são, né, que são muito melhores, né? A Mel também conhece esse programa, é maravilhoso, né? Tem 3 programas de TV que eu gosto de assistir, tá? Eu não assisto mais TV. Na verdade, quando eu vou assistir alguma coisa é YouTube. Então, o programa que eu gosto é documentários da natureza, que eu amo conhecer, sabe, a natureza, os lugares. Gosto do MasterChef, sou apaixonada no MasterChef. Inclusive, a Paola Carosella saiu agora, não sei o que vai ser daquele programa, né? E os programas de reformas de casa. Gente, sou apaixonada naquelas reformas de casa. Só que eu não tenho assistido as reformas porque eu cancelei a minha TV paga e só passava lá, né? Então eu não tô assistindo mais. Mas são os 3 programas que eu amo assistir. E eu não assisto TV aberta, jornais, enfim, eu não assisto esse tipo de coisa, não me faz falta, enfim. Mas eu acho que a gente está caminhando aí para mudanças, né? Então, há um tempo atrás que não tinha nem o Brasil Visto de Cima na TV aberta, né? Agora a gente já tem, então a gente já está aí numa evolução. Ah, olha, a Brigitte também falando, a Marina ama Masterchef, reforma de casa. Ah, eu adoro, gente. Irmãos à obra, esse aí mesmo. Nossa, olha, eu ficava fins de semana assistindo, viu? De tão gostoso que era, viu? Bom, mas vamos continuar aqui então, olha. Então, nós temos que ter as nossas próprias opiniões, nós temos que nos questionar. Nós não podemos ser como folha seca. Eu gosto muito dessa analogia da folha seca. Olha, a folha seca é aquela que se balança, se o vento vai para cá, ela vai. Se o vento vai para cá, ela vem para cá. A gente não pode ser folha seca, tá? Ir com o vento, para onde o vento estiver abanando. Se todo mundo estiver desesperado, aí eu entro na manada, eu também fico desesperada. Se está todo mundo assistindo uma coisa, eu vou lá e assisto aquela mesma coisa. A gente não pode ir para onde o vento está levando. A gente não pode se deixar ir para onde o vento me leva. Não, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida, identificar o que faz sentido pra gente. Então, quando você ouvir alguma coisa, você precisa ver se aquilo é uma verdade absoluta
ou uma verdade relativa. Inclusive, isso aqui que eu trouxe hoje para você é uma verdade relativa, tá? É um ponto de vista meu. E você precisa também me questionar, ou ouvir aqui o meu conteúdo e depois ir deitar e questionar tudo isso que eu disse. Falar, nossa, será que ela tem razão? Né? Será que faz sentido? O que meu coração está sentindo? Né? Ah, mas acho que eu tenho uma outra ideia. Talvez aquilo que ela falou não faz tanto sentido. Questionar, se tornem questionadores, críticos, olha, se tornem críticos. A palavra crítico tem uma conotação muito negativa, né? Mas a pessoa crítica é aquela que critica, que questiona, que quer saber, que quer entender, que coloca a opinião dela. E isso é muito valioso, isso faz a gente crescer. Então, sejam críticos. E sempre se pergunte se isto é uma verdade absoluta ou uma verdade relativa. Verdade absoluta é assim, olha. Isso daqui é um vidro. Isso aqui é um vidro. Em qualquer lugar que eu for do mundo aqui, do planeta Terra, isso aqui vai ser falado que é um vidro. Agora, se esse vidro que é bom, é uma verdade relativa. Porque uma pessoa que só toma, né, água na sua taça de cristal vai falar que esse copo de vidro aqui não é bom. Mas pra mim ele é ótimo, ele é bonitinho, ó, tem até uns desenhinhos aqui, ó. Pra mim ele é bom, eu acho ele bom. Então isso é uma verdade relativa, se ele é bom ou ruim é relativo. Agora que ele é vidro, é absoluto, porque em vários lugares vão falar que é vidro. Então sempre se questione se isso é uma verdade relativa ou absoluta. E aí você se critica, vê o que você pode absorver pra você, ó. Então, se for um xerox desnecessário, olha, já tira do teu campo. Já tira essa cópia do seu campo para ficar só a originalidade. E aí tem umas perguntinhas para você fazer quando você ouvir um conceito, quando te falarem alguma coisa, né? Quando trouxerem para você alguma verdade aí, né? Você se questiona com essas perguntas que são: o que eu vou ser se eu acreditar nisso? Então, alguém trouxe ali uma verdade para você. Aí você vai se perguntar: nossa, o que vai acontecer comigo? Ou o que eu vou ser se eu acreditar nisso que essa pessoa está me trazendo? Qual que vai ser a consequência para a minha vida? Quem que eu vou me tornar se eu acreditar nisso? E a segunda pergunta é: o meu coração acredita nisso? Meu coração está acreditando nisso? Como que eu sinto aqui? Será que eu sinto que isso é verdade? Ou meu coração está meio incomodado? O coração nosso é o termômetro. O sentir é o termômetro. Então perceba se teu coração tá ali aceitando aquilo, se ele, né, tá quentinho ou se ele tá incomodado. E a terceira pergunta é: quem que eu vou ser se eu acreditar no oposto disso? Como que eu vou ser se eu acreditar no oposto? O que vai acontecer comigo se eu acreditar no oposto? O que vai acontecer comigo se eu criticar, né, se eu trouxer uma nova ideia? Então façam essas 3 perguntas, olha. O que eu vou ser se eu acreditar nisso e levar para minha vida? O meu coração... Ai, nossa, desculpa. O meu coração acredita nisso? E a terceira, quem eu vou ser se eu acreditar no oposto disso que estão me falando? Faça então essas 3 perguntinhas para identificar se você precisa aceitar isso como verdade para você ou se você pode mudar de opinião, se você pode debater ali aquele contexto e chegar no seu próprio conceito, sabe, nas suas próprias verdades, tá? Então, olha, aprenda a ouvir o seu coração, tá? O coração é que tem as respostas. Aprenda a questionar, aprenda a criticar. Os padrões da sociedade, eles causam um impacto tão grande, mas tão grande em nós. Isso é tão grave, esses padrões da sociedade, que eu vou até continuar aqui falar um pouco mais desses padrões na próxima live, tá? Do domingo. Tô preparando um conteúdo, assim, muito bom, viu? Para domingo. Assistam, tá? Domingo. Porque vai ser meio que como uma continuação aqui disso, onde eu vou falar desses padrões da sociedade, como que isso interfere na nossa vida, como que isso é maléfico, trazendo para o nosso campo energético, tá? Vou mostrar como que isso interfere, esses padrões interferem no nosso campo energético. Nesse campo aqui invisível, que ninguém tá vendo, mas que está aqui, que está absorvendo sujeira, que está absorvendo conceitos, crenças, né? E que está se tornando cópia e está perdendo a sua originalidade, tá? Então não percam domingo, tá bom?
Ok? Muito bem, vocês têm perguntas sobre tudo isso? Só trazendo aqui, olha, de novo o recadinho aqui, enquanto vocês fazem alguma pergunta, de que vocês precisam se cadastrar lá no link da bio para receber as meditações, que são 7 meditações de limpeza energética, tá? Então, ó, falando aí de campo energético, essas meditações, elas são de limpeza do nosso campo, tá? Então, se você não se cadastrou ainda, se cadastra lá no link, porque ele vai sair de lá dia 7, tá? E também que eu tô preparando algo, porque eu tô tão feliz com os feedbacks dessas meditações, que eu tô aqui pensando, desenhando, tá? Algo para trazer para vocês como uma continuidade dessa jornada. Então, tô preparando tudo aqui, fiquem de olhos que vocês vão ser os primeiros a saber, tá? Porque eu quero privilegiar quem tá sempre aqui comigo, viu? Muito obrigada. Ai, muito obrigada, gente. Já se inscreveu, gratidão pelas palavras, a Iris, eu que agradeço, gente. Agradeço demais, Daniel, a Brigitte, muito obrigada, viu, pela companhia de vocês. Vocês estão sempre aqui comigo, enchendo aqui o meu dia, minha noite de coisas boas, porque se não fosse vocês aí, não estaria eu aqui. Então eu sou muito grata. Continuem lá com a jornada da gratidão, tá? Postando suas gratidões, fazendo o pozinho da gratidão, que está sendo muito incrível, maravilhoso. E tenham uma linda noite, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida depois quanto a tudo isso que eu falei, né, algum questionamento, vocês podem me mandar pelo direct ou deixar aqui o comentário na live, que eu vou deixar salvo, tá bom? Domingo, Daniel, acho que vai ser às 7, tá? Eu acho que eu vou fazer uma pesquisa, porque eu fiz a pesquisa da quarta, vocês preferiram às 20. Aí eu acho que eu vou fazer uma pesquisa também do domingo, para ver qual que é o melhor horário do domingo, tá? Vocês me ajudam lá na pesquisa? Porque aí a gente decide juntos o melhor horário que fica, né, para todo mundo. Aí eu vou fazer a pesquisa e depois eu aviso, porque até então tava às 19, mas aí se vocês acharem melhor outro horário, a gente pode trocar, tá bom? Muito obrigada, gente, uma boa noite. Tenham um lindo dia amanhã, né, já me antecipando aqui. E se cadastrem lá para as meditações e me contem como tá sendo, tá bom? Ó, um grande beijo, gente. Muito obrigada mesmo. A gratidão do fundo do coração pela companhia aqui hoje, tá bom? Amo muito. Tchauzinho. Beijos.